O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos 11 apóstolos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados, nós ouvimos as palavras de Jesus, né, que diz que o mundo odeia os cristãos, né? Só para lembrar, quando Jesus falou essas palavras, o traidor, Judas Iscariote, aquele que vendeu Jesus pelas coisas do mundo, né, pela prata, pelo ouro. Judas, o mercenário que andava com Jesus, mas só pensava no dinheiro. Judas já não estava mais. O traidor já tinha saído. Tanto é que no Evangelho, nesses dias, Jesus disse: já não vos somos servos. Ou seja, o servo, o mercenário, o servo que serve a Deus por dinheiro, já tinha saído. O traidor, Judas Iscariotes, o ladrão, que não se preocupava com as ovelhas, não se preocupava com os pobres. Ele tomava conta da bolsa, era mercenário e traiu Jesus. Então ele já não estava aqui nesse evangelho. Ele não se configurou como amigo de Jesus Cristo. As palavras que Jesus falou hoje no Santo Evangelho, ele falou à Igreja Católica, Apostólica, Romana. Falou aos primeiros bispos, aos sucessores seus, ao Papa Pedro, ao Papa Cefas e a todos os seus amigos bispos. Jesus falou isso a eles. Jesus disse que se aqueles que ouvirem a palavra da igreja, a voz da igreja, ouvirão a voz de Jesus e vice-versa, porque é uma voz só. Está nas Sagradas Escrituras. Então, amados irmãos, o mundo odeia o magistério da igreja. O mundo odeia aquilo que nós recebemos dos apóstolos de Cristo Jesus. O mundo odeia a doutrina. O mundo não segue a doutrina. O mundo está enfeiado, está no pecado. Está idolatrando o pecado, o mundo. O mundo perdeu a noção o quanto perigoso é o pecado. Mas a doutrina da igreja, a palavra dos bispos da igreja está lá no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, explicando, deixando mais compreensível para nós a palavra de Deus. Mas, infelizmente, amados irmãos, os próprios cristãos estão idolatrando as coisas do mundo, estão idolatrando a mentira mundana. Mas o mundo nos odeia. O mundo odeia os cristãos. E esse é que é o pior. Os cristãos de hoje em dia estão gostando, estão apaixonados, estão iludidos, estão entregues às máximas do mundo, ao desejo mundano, ao sentimentalismo vão, estão embriagados com as coisas do mundo, a ponto de idolatrar aquele que escarnece as Sagradas Escrituras publicamente, de idolatrar quem vive e propaga uma realidade abominável a Deus. A senhorinha que
que coloca o véu e vai para a missa, que reza o terço, essa senhorinha, ninguém dá a mínima por ela. Quando morre, é mesmo que morreu uma mosca. O senhorzinho que gosta de rezar a ladainha de pé no templo, na igreja, é ignorado e muitas vezes maltratado e às vezes excluído. Mas aqueles que vivem as paixões da carne são idolatrados pelos próprios cristãos. E isso é verdade. Trocaram a verdade pela mentira. Em vez de propagar a piedade cristã, propagam a luxúria. Em vez de se preocupar com quem não é fiel à igreja, à doutrina, quem não é fiel às Sagradas Escrituras, se preocupa e perde-se os cabelos pelos que procuram ser fiel, que defendem a fé. Esse é o mundo de hoje. E eu trouxe algumas palavras das Sagradas Escrituras. Fora essa de hoje, né? Fora o evangelho de hoje. Mas a Sagrada Escritura diz assim, São Paulo: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14:22. Paulo e Barnabé tinham sido excluídos, expulsos da comunidade, apedrejados, escarniçados. E quando Paulo levanta, ele volta. Ele entra na cidade novamente. Porque o único desejo de São Paulo é de pregar o evangelho autêntico, radical. Mas as pessoas querem viver na mentira. Mas algum trecho das Sagradas Escrituras. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Esse foi Jesus de Nazaré que falou em Mateus 10, versículo 22. Sereis odiados por todos. Mas hoje o evangelho se tornou sinônimo de oba-oba. De sentir bem. Ninguém quer renunciar a si mesmo e seguir a cruz de Cristo. Ninguém quer renunciar à própria vontade e seguir a vontade de Deus, seguir as verdades evangélicas. Mas aquele que fala sobre as verdades evangélicas são odiados por todos. Aqueles que não querem seguir, essa é a verdade. Quem fala as verdades evangélicas é odiado por todos, inclusive pessoas da própria casa, do próprio convívio, da própria comunidade cristã. Continuemos. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. São Tiago 4:4. E Jesus essa semana falou no Santo Evangelho: todo aquele que é meu amigo obedece o que eu mando, faz o que eu mando, esse sim é meu amigo. É como se Jesus estivesse dizendo: aquele que não faz o que eu mando não é meu amigo. Não é meu amigo. Amados irmãos, para seguir Jesus, nós temos que pegar nossa cruz todo santo dia e encarar
as máximas do mundo. Se for possível, denunciar o pecado. Mesmo que o sangue dê na canela. Como aconteceu com São Sebastião. Como aconteceu com São João Batista. Como aconteceu com o próprio Paulo. Com o próprio Jesus. Com os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos martirizados. Quantas virgens foram martirizadas, mortas, por não quererem perder sua virgindade e permanecer na sua pureza. Tudo isso para amar a Deus acima de todos e de qualquer situação. Hoje em dia, não. Hoje em dia se negocia a verdade, se nega a verdade, em troca de seguidores, em troca de estar mutuando pessoas que não estão nem nada aí com a palavra de Deus. Troca-se a verdade de Deus por dinheiro. Agora é assim, o que importa é você ser bonzinho e doar seu dinheiro para a igreja. Você pode ser o maior pecador do mundo. Ninguém vai dizer nada. Vamos ficar de bico calado para não ferir fulano. Vamos ficar de bico calado. E a alma desse fulano, ó, só Deus é quem sabe. E ninguém mais. Será que São João Batista viveria bem em vendo Herodes prestes a morrer e se perder eternamente? Será que o profeta de Deus, ele gosta de falar a verdade? Mesmo sabendo que a sua cabeça, o seu pescoço está no jogo? Não. Ele fala porque quer o bem da humanidade. Porque ele quer a salvação da alma das pessoas. Mas, amados irmãos, está difícil demais. Está muito difícil. As pessoas, eu e você, nós não queremos ouvir. Nós não queremos ser mais corrigidos. Nós não queremos seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho. Está lá no magistério da igreja. Os santos já nos mostraram. Mas quando alguém fala para nós, aí a gente diz que a pessoa está julgando, que a pessoa está condenando, que a pessoa é um fanático, é um esquizofrênico, enfim. Tudo isso para não negar-se a si mesmo e dizer, não, é verdade, eu vou seguir a palavra de Deus. Está falando isso na nossa vida. A nossa vida está passando. E nós estamos perdidos neste mundo que passa. Nós negamos tantas coisas das Sagradas Escrituras, a ponto de negarmos a existência do inferno, a ponto de sermos convenientes com o pecado, com a luxúria. Ninguém hoje quer saber mais dos 10 mandamentos de Deus e estão todos valendo, todos. Todos os 10 mandamentos estão valendo. E ai daquele que descumprir um só que seja desses mandamentos. Jesus fala no Santo Evangelho. Mas existe um alento para nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem perder sua vida por causa do reino de Deus, a ganhará na eternidade. E Jesus diz assim, coragem, meus filhos. Coragem. No Evangelho de Jesus, segundo São João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus veio dizer para mim e para você, eu vos disse essas coisas, para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo.
Então vençamos o mundo com o nosso Deus. Sejamos fiéis a Ele e façamos algum esforço, amados irmãos, para sermos luzes neste mundo pecaminoso. Que eu e você possa, junto da Virgem Maria, dizer não ao pecado e procurar as coisas do alto. E o demais será acrescentado na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.